Galera, hoje vocês vão entender por que é impossível da gente, enquanto humano, entender a quarta dimensão. E eu vou explicar a partir desse vídeo aí, porque esse vídeo é uma má representação da quarta dimensão. E a culpa não é do vídeo, a culpa não é dos artistas, a culpa é nossa, enquanto humanos. Então, essa imagem que vocês viram, esse vídeo, ele pode ser representado a partir desse GIF aqui. É basicamente a mesma coisa, né? Que eu não quero ficar clicando aqui para mostrar o vídeo, mas é meio que a mesma coisa, né? E a gente reconhece aí esse objeto como o hipercubo ou tesseract, né? Que seria um cubo em 4 dimensões. A primeira coisa para entender é que o tempo desse GIF não é uma dimensão. Isso é uma má interpretação do hipercubo. Então, o hipercubo de verdade, ele é isso aqui. Ele é um objeto parado. Então, por que a gente vê ele se mexendo e por que ele se mexe tão estranho? Porque isso é a tentativa de representar um hipercubo girando no espaço. Como assim? É a mesma coisa que representar um objeto 3D girando no espaço. Você reconhece que isso daí é um cubo em 3 dimensões porque ele gira no espaço. Se ele não girasse, se ele não tivesse luz e sombra, seria muito mais difícil de você reconhecer. E eu digo mais, você só reconhece que isso é um cubo porque a sua mente, desde quando é criança, foi condicionada a reconhecer que essas linhas diagonais representam outras dimensões. Por exemplo, olha para essa imagem aqui. Tu acha que isso daqui é um cubo mesmo? Se eu te disser que é uma pipa, cara, tá ligado? Beleza, não tá lindo, mas deu para entender. Então, a gente só reconhece que isso daqui é um cubo porque nossa mente foi condicionada a entender que isso daqui é um cubo. Porque eu posso fazer qualquer outro desenho em cima disso daqui. E aí, na hora que você vê uma animação desse negócio girando com luz e sombra, fica mais fácil de entender porque isso se aproxima muito mais do objeto real, né? Então, o objeto real, ele sofre condições de luz e sombra e eu, enquanto humano, consigo girar esse objeto e perceber que existe uma outra dimensão nele. Mas, mais do que isso, eu, enquanto humano, consigo tocar no objeto. E isso, para a gente, é muito importante para entender as dimensões, porque o nosso olho, na prática, ele só vê 2 dimensões. Nosso olho, ele nos engana. Ele tenta representar uma terceira dimensão a partir do conceito de luz e de sombra, e por nós termos 2 olhos, a gente nunca vê o mesmo objeto na mesma direção. Você, quer dizer, na mesma perspectiva, vamos colocar assim, a palavra perspectiva é importante, né? Então, quando eu olho para essa xícara, eu olho com o meu olho direito, eu fecho meu olho direito e olho com o meu olho esquerdo, é como se ela estivesse em posições diferentes. E na hora que eu olho com os 2 olhos, aí dá um efeito de ótica doido que me faz entender que esse objeto tem 3 dimensões. É pura ilusão de ótica, assim como essa imagem. Essa imagem, ela não é 3D, ela é 2D. Como? Porque você está vendo esse vídeo numa tela. E a tela, ela é 2D. Então, esse objeto é 2D. Eu, que você está me assistindo agora, eu sou 2D, ainda que você saiba que eu seja um objeto em 3 dimensões. Vou dar outro exemplo aqui. Olha para essa imagem. Tenta entender ela, se ela é possível de estar no mundo físico. Não dá. Não dá, não tem como. Esse é o famoso triângulo de Penrose. Ele é um objeto extremamente didático e importante para a gente entender que, no fim das contas, o que o nosso olho faz é por ilusão. Isso é uma ilusão de ótica, que tenta representar um objeto impossível, tridimensional, em 2 dimensões. Então, tudo que você enxerga com os olhos está inicialmente em 2 dimensões. Então, quando a gente olha para um cubo numa folha, ele é uma abstração, cara. Ele é um delírio. O cubo só existe no mundo real, em 3 dimensões.
Todo o resto é purpurina que a gente coloca para conseguir entender um objeto em 3 dimensões. Tá bom, mas como é que a gente pode falar então de 4 dimensões? Esse é o ponto. Esse é o ponto. É mais loucura ainda. É mais loucura ainda, sabe? Vamos para uma aula básica aqui para a gente lembrar as nossas dimensões, tá bom? Olha só. Dimensões. A gente pode ir para frente e para trás, representado aqui no eixo Z. E assim, já está errado aqui, né? Porque esse eixo Z, ele está na diagonal aqui. Se você quiser ver ele na diagonal, ele está na diagonal, né? E aqui a gente criou essa ideia de perspectiva, né? Que seu cérebro foi condicionado a acreditar que existe para reconhecer que tem um frente e trás. Beleza, vamos ficar nisso. Existe aqui um frente e trás, existe aqui um para um lado e para o outro, representado no eixo X, e existe um para cima e para baixo, representado no eixo Y. Essas são as 3 dimensões que determinam o nosso mundo espacial. Somente essas 3. Como é que eu faria uma quarta aqui? Pois bem, você não faria. Fisicamente não existe uma quarta dimensão. Existem interpretações desnecessárias, praticamente erradas, sobre buracos negros, onde os buracos negros se curvariam numa quarta dimensão espacial. Não estou nem falando de tempo, né, como uma quarta dimensão como tempo, não. Existe uma má interpretação onde o buraco negro ele se curva numa quarta dimensão espacial, que seria então um buraco branco. Existe comprovação científica? Não. Então, isso é falso. Até agora, 2025, isso é falso. Existem outras teorias que criam 11 dimensões, como, por exemplo, a teoria das cordas. A teoria das cordas ela é puramente matemática. Existe comprovação científica? Não. Ela não avança cientificamente. Não existe um estudo que eu posso lá pegar, medir com uma máquina para falar que a teoria das cordas existe. Ela, até o momento, é puro argumento matemático. E matematicamente é muito tranquilo você adicionar mais uma dimensão nas coisas, né? Olha só, aqui eu tenho umas ideias. Então, a primeira dimensão seria uma linha. Você deixa uma linha. Uma linha tem comprimento. O que seriam 2 dimensões? 2 dimensões são 2 linhas conectadas por 2 linhas num novo eixo. Então, existia somente esse eixo, agora existe um eixo novo, e aí eu conecto uma linha com outra nesse novo eixo. Isso são 2 dimensões. O que são 3 dimensões? 3 dimensões são 2 planos, porque aí eu posso chamar esse quadrado de um plano, logo numa folha. 3 dimensões são 2 folhas, ou 2 planos, ou 2 quadrados, da forma que você queira, conectados agora por 4 linhas num novo eixo. Que eixo é esse? Esse é o eixo Z. Consegue lembrar? Ó? Esse é o eixo Z. Né? Então, 3 dimensões são 2 planos conectados por 4 linhas num novo eixo. Só que isso daqui já é um delírio. Isso daqui já é uma abstração. Porque o cubo ele só pode existir no mundo real. Quando você representa ele em 2D, você está perdendo parte do dado. É meio que perdendo parte do dado num dado. Você já está perdendo parte da informação, porque não dá para representar isso muito bem. E aí, como a gente já viu, a gente precisa começar a fazer essas loucuras aqui para conseguir entender o que é de fato um cubo. Beleza, o que são 4 dimensões? Vamos esquecer esse daqui do lado por enquanto. Cara, 4 dimensões são 2 cubos conectados por 8 linhas num outro eixo. Que eixo? Esse é o ponto filosófico do negócio. Que eixo? Não tem. Não tem. E é por isso que na hora que representa, e pior, você representa um objeto de 4 dimensões numa coisa de 2 dimensões. É claro que vai ficar horrível. Tipo... É tipo você tentar representar o que é uma laranja para um plateuminto que só vê luz e sombra. Não dá. Você vai tentar, mas não dá. Por quê? Porque o plateuminto só vai conseguir ver luz e sombra. Não adianta tentar representar uma laranja para um plateuminto. Isso aqui é a nossa tentativa humana de tentar representar uma laranja. Só que a gente não consegue ver isso, porque a gente só vê em 2 dimensões.
Entende? E o que que seria, a gente pode e essa questão, a gente consegue expandir isso matematicamente. Fisicamente não, mas matematicamente dá. O que que seriam 5 dimensões? Cara, 5 dimensões são 2 hipercubos conectados por 16 linhas, e essas 16 linhas estão num outro eixo ainda. E que outro eixo é esse? Se eu não sabia nem o do quarta dimensão, imagina o do quinto, cara. Essa que é a loucura. Mas a questão é, eu consigo representar, né? Olha que lindo esse desenho, né? Eu consigo representar isso numa folha de papel, né? E o interessante é que, matematicamente, é muito tranquilo você colocar uma nova dimensão. Computacionalmente, também. Como? Pô, eu só represento isso com uma variável, né? Então, uma dimensão, eu tenho, por exemplo, altura. 2 dimensões, eu tenho altura e largura. 3 dimensões, eu tenho altura, largura e comprimento. 4 dimensões, eu tenho altura, largura, comprimento e... E aqui eu comecei a inventar. Coloquei uma letra aí. W, W de, sei lá, sabe? Não dá. E 5 dimensões, eu tenho altura, largura, comprimento, W e Q. Q? Isso mesmo. Entende? Mas, na matemática, você só adicionou uma nova letra aí. Computacionalmente, você só colocou uma variável nova num vetor, se você quiser, né, numa matriz de n dimensões, sei lá. É muito tranquilo lidar com isso na matemática. Agora, na física, cara, o que é isso? Como é que eu faço um objeto que consegue reconhecer um negócio desse? Sei lá, muito difícil. E é interessante perceber que essa representação aqui, ó, de 3 dimensões, ela não nasceu conosco, ela não é intrínseca da natureza humana. Até porque a gente tem imagens como essa da arte medieval que olha só como era chapado o desenho. Olha como os caras tinham que fazer um olho na frente do outro aqui, do lado do outro. Por quê? Porque na época não existia técnica de pintura e de desenho para representar a perspectiva, porque os avanços na física óptica na época não eram grandes. E aí, quando surge o Renascimento e a gente começa a ter artistas que começam a utilizar objetos como câmaras escuras, que são o princípio medieval, renascentista da câmera, aí a gente começa a desenhar com uma nova técnica, que é a técnica de perspectiva. Então, essa é uma das nossas primeiras pinturas da vida, onde a gente representa de forma ilusória uma coisa 3D. Entende? Mas se você quiser, você pode imaginar aqui que esse prédio está em cima da cabeça da galera, né? Mas a perspectiva nos faz acreditar que isso está em 3D, porque fomos condicionados a tal. Fomos tão condicionados que tem um estudo da década de 60 por um psicólogo chamado William Hudson. Aqui está o nome do estudo, se quiser pesquisar depois. Cara, o que esse cara fez? Ele desenhou imagens em perspectiva, olha só essas imagens, e ele mostrou para crianças que moravam numa grande cidade urbana ocidental e mostrou as mesmas imagens para crianças que moravam em algumas tribos sul-africanas e, se não me engano, também tribos aborígenes, né, indígenas da Austrália. E essas crianças que não tinham contato com jornal, imagem, prédio que tem reta, né? Porque prédio tem reta, estrada, tá ligado? Que tem reta, tem ponto de fuga. Essas crianças não conseguiam interpretar essas imagens. Porque como é que é possível isso daqui ser um elefante se isso daqui é menor do que um humano? E como é que essa coisa tá voando? Sabe? Você pode interpretar isso aqui também como, sei lá, um elefante sendo sugado por uma nave, sei lá. Entende? Então, a ideia de nós entendermos perspectiva, ela é uma construção cultural. E por construção cultural, é muito difícil da gente conseguir entender um tesseracto, um hipercubo. Quando a gente vê obras como essa, elas são provocativas, elas são tentativas de fazer a gente entender e se acostumar com imagens de 4 dimensões.
qual que é o problema disso para a mente humana? É um problema muito básico. A gente não tem objetos desse na nossa realidade. Você nunca tocou e você nunca vai tocar um objeto em 4 dimensões, porque esse objeto não existe. Então, como é que você pode ter uma representação afetiva sobre uma coisa que é impossível de se imaginar? Entende? Então, isso daqui é uma tentativa, é uma provocação, me provocou, vocês estão percebendo? É uma provocação para você tentar entender. Mas na prática, isso daqui é a mesma coisa que tentar representar uma laranja para um plateuminto. E o problema é que nós, enquanto humanidade, somos plateumintos. É isso. Muito obrigado.